Bom, quem já estudou o trabalho de uma força constante por algum livro ou por algum outro local, sabe que está faltando algo na fórmula que vimos. O trabalho, na verdade, é a multiplicação entre a força e o deslocamento, só que faltou uma coisinha no que eu te falei. Eu tenho que multiplicar a força, o deslocamento e o cosseno do ângulo entre eles. Por exemplo, aqui nós temos o Danilo puxando seu carrinho de brinquedo, só que ele não faz essa força na mesma direção do deslocamento. Ele faz uma força de 60 newtons por 5 metros e o ângulo entre a força de 60 newtons e o deslocamento de 5 metros é de 53 graus. Ou seja, força e deslocamento têm esse ângulo. Então, a gente tem que achar o trabalho assim. O trabalho fica sendo igual a força vezes deslocamento e a gente tem que multiplicar pelo cosseno de 53. O trabalho fica sendo igual a 60, que foi o valor da força, multiplicado por 5, multiplicado por 0,6. O cosseno de 53 graus tem aproximadamente esse valor, tá? Então, o trabalho fica sendo igual a 180 joules. O cosseno é uma função que tem valores positivos entre 270 graus e 90 graus. O valor do cosseno é exatamente zero quando nós temos os ângulos de 90 graus ou 270. E se nós tivermos o cosseno sendo maior que 90 graus e menor que 270, ele já vai ser negativo, tá? Isso vai ser muito importante na hora de analisar a fórmula do trabalho, porque a fórmula do trabalho tem a força multiplicada pelo deslocamento multiplicada pelo cosseno. A força ela está com um módulo, tá? Ela nunca vai ser negativa. O deslocamento também nunca é negativo. Quem pode ser negativo é esse cosseno. Então, quando é que nós vamos ter o trabalho sendo negativo? Quando o cosseno também for negativo. Quando é que nós vamos ter o trabalho sendo positivo? Quando o cosseno também for positivo. E quando nós vamos ter o trabalho sendo zero? Quando o cosseno for zero. Na verdade, não só quando o cosseno for zero, né? Se a força for zero, o deslocamento for zero, eu também vou ter o trabalho sendo igual a zero. Mas vamos dar uma atenção especial ao cosseno, tá? Então vamos lá. Se nós tivermos a força e o deslocamento com um ângulo entre si, estando entre 270 e 90 graus, você já sabe, você obrigatoriamente vai ter o trabalho sendo positivo. E o trabalho positivo, nós já vimos que a gente chama de trabalho motor. Agora, se você tiver o ângulo entre o deslocamento e a força sendo de 90 graus ou 270, você já sabe que o trabalho vai ser igual a zero. Esse trabalho é chamado de nulo. Agora, se você tiver o ângulo entre a força e o deslocamento sendo maior que 90 graus e menor que 270, aí você já entra nessa região aqui onde o cosseno é negativo. Isso significa que o trabalho também vai ser negativo e nós já vamos ter o que nós conhecemos como trabalho resistente. Este cosseno ele acaba entrando na fórmula para que seja levado em consideração apenas a parcela da força que está na direção do deslocamento realizando o trabalho. Por exemplo, se uma força vale 8 newtons, mas se ela estiver fazendo 60 graus com deslocamento, nós temos que multiplicar esse 8 pelo cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus, para quem não lembra, vale 0,5, tá? Então, eu vou ficar com 8 vezes 0,5 sendo igual a 4. Isso significa que, embora a força seja de 8 newtons, somente 4 newtons estão realizando o trabalho. E é isso aí.